vida, Jonathan, Deus seja louvado. Vamos lá? Capítulo 26, quem achou, diga graças a Deus. Nós vamos ler o versículo 1, depois o versículo 2, depois o 3, depois o 12º, 13º, 14º, depois o 20º, 21º, 22º e fechamos no 23º. A temática dessa fala é missões em tempo de crise. Missões em tempo de crise. Capítulo 26, versículo 1 diz a Bíblia que havia fome na terra, além da primeira fome que fora nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu a ele o Senhor. Vamos lá? Quem apareceu a ele? Quem apareceu a ele? Apareceu a ele o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu lhe disser, peregrina nessa terra. Eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra. Vamos lá? E semeou Isaque naquela mesma, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Por que colheu 100 medidas? Porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e engrandecendo, até que se tornou muito grande, e possuía ovelha, e possuía vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus tinham um comportamento. Vamos lá? Os filisteus o invejavam. Versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, que quer dizer contenda. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome de Sitna, que quer dizer inimizade. Partiu dali, cavou um outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome de Reobote. Diz: porque nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. 23. Depois subiu dali a Beceba. Eu quero ouvir o maior coral do Brasil. Diga bem alto comigo: depois subiu dali a Beceba. Diga mais forte: depois subiu dali a Beceba. Pela vez última, diga: depois subiu dali a Beceba. Diga para pelo menos 2 pessoas: vamos a Beceba esta noite. Diga para pelo menos 2 pessoas: vamos a Beceba esta noite. Quem pode se assentar, tome seu assento. Quem pode se assentar, tome seu assento. Missões em tempo de crise. Missões em tempo de crise. O grande desafio da igreja atual, o grande desafio da igreja brasileira é fazer missões em tempo de crise. Nós lemos aqui a biografia de um grande personagem da Bíblia, o nome de Isaque. Existe na Bíblia um pouco mais de 2.390 biografias. 2.390 biografias. Nós lemos aqui a biografia de Isaque. O nome Isaque significa dizer riso. O nome Isaque significa dizer alegria. O nome Isaque significa dizer aquele que traz felicidade. O texto que agora lemos diz que havia fome na terra, além da primeira que fora nos dias de Abraão. Passaram-se 80 anos. No capítulo 12, versículo 10 do livro do Gênesis, diz que na época de Abraão havia uma fome. 80 anos depois, a cena da novela é a mesma. 80 anos depois, o filme é o mesmo. 80 anos depois, a história se repete. Qual? Fome na terra. A fome tinha 2 origens. Primeiro, a falta de alimento. Segundo, a falta de chuva. Devido à falta de chuva e à falta de alimento, havia fome na terra. Hoje, o mundo atual vivencia a mesma dificuldade que Isaque estava vivendo. O planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Nos 510 milhões de quilômetros quadrados do planeta, existe aproximadamente
7 bilhões e 800 milhões de habitantes. 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Dos 7 bilhões e 800 milhões de habitantes, segundo a OMC, a Organização Mundial do Comércio, existe aproximadamente 800 milhões de pessoas passando fome. 800 milhões de pessoas que não têm comida para colocar na sua mesa. 1 em cada 9 pessoas do planeta todos os dias vão dormir com fome. 1 em cada 9 pessoas do planeta todo dia vai dormir com fome. No Brasil, dos 205 milhões de habitantes existentes, nós temos 7 milhões e 200 mil pessoas que estão passando necessidade, privações. São pessoas que não têm um prato de comida para colocar na mesa. São pessoas que não têm uma colher de feijão, uma colher de arroz para colocar na mesa. Todos os dias no planeta morre aproximadamente 237 mil pessoas. Por minuto morre aproximadamente 165 pessoas. Por hora morre aproximadamente 9 mil pessoas. E por dia morre 237 mil pessoas. Dessas 237 mil pessoas que morrem todos os dias no planeta, 28.306 pessoas morrem de fome diariamente. Hoje, dia 26 de abril, talvez você nem notou, talvez você nem percebeu, talvez você nem agradeceu a Deus porque está chovendo, nem agradeceu a Deus porque está vivo. Hoje, 23 mil e mais de 306 pessoas morreram no planeta com fome, porque não tem comida para colocar na mesa. Mas não é só a fome que assola o mundo, não é só a fome que assusta o mundo. A crise hídrica, a falta de água também assusta o mundo. Aproximadamente 40% da população mundial sofre com a água. Isso dá o equivalente a 2 milhões e 800 mil pessoas têm dificuldade de ter a água na sua casa. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, até 2050 nós teremos um total de 4 bilhões e 800 milhões de pessoas que não terão água para tomar. Só para os irmãos terem uma ideia, 12% de toda a água potável corrente está no Brasil, mas apenas 3% da população mundial mora no Brasil. E a crise hídrica no Brasil é porque a maior concentração de água está na região norte, está no Amazonas, está no Pará, está no Amapá, está no Acre, onde tem a menor concentração de população do Brasil. O ano passado, 3 estados do Sudeste sofreram terrivelmente com a seca: São Paulo, Rio de Janeiro e também o estado de Minas Gerais. O que eu quero dizer com isso, pastor, o desespero foi tão grande que até o governo de São Paulo contratou uma ONG chamada Índio Cobra Coral, que eles acreditam que um espírito encarna nesse índio e eles fazem chover. É um godo, porque esta ONG foi contratada em 2013. 2013 não choveu, 2014 não choveu, 2015 nós tivemos dificuldade com chuva. Aí o governo da Austrália resolveu contratar eles para lá, e que lá vão para a Austrália os cobra coral, porque quem manda na chuva é Deus de Israel. Quando Deus quer que chove, chove mesmo. Quem me entende, diga glória ao nome de Jesus. E havia fome na terra, além das primeiras que foram nos dias de Abraão. Isaac assenta, Isaac põe, Isaac deposita em seu coração um desejo de migrar até o Egito. Observe, na crise, pastor, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, na crise você precisa ouvir a voz de Deus. Na crise é necessário ouvir a voz de Deus. Não adianta escabelar-se, não adianta coçar a cabeça, não adianta ranger os dentes, não adianta murmurar,
não adianta criticar, não adianta fechar a mão, não adianta ficar triste. Na crise é necessário